Ecos da Graça Podcast, segunda temporada. Aqui você encontra pregação, esperança e vida cristã. Toda segunda-feira no YouTube e Instagram. Olá! Hoje a gente vai analisar uma ideia bem fascinante. O que acontece quando pegamos um conceito super moderno, como um GPS que recalcula a rota, e aplicamos a uma das histórias mais antigas da fé? Pois é, a fonte que a gente vai ver hoje faz exatamente isso. Usa essa metáfora para dar uma nova luz a uma narrativa de milênios. Bom, vamos começar com uma pergunta. Quem aqui nunca fez isso? A vozinha do aplicativo fala, vire à direita, e a gente pensa, que nada, conheço um atalho aqui que é bem melhor. É uma experiência que quase todo mundo já teve, e é exatamente nesse ponto que a nossa análise de hoje começa. E o que geralmente acontece depois? Pois é, na maioria das vezes, o tal atalho vira uma volta enorme, e de repente a gente está perdido, insistindo no erro em vez de só admitir e voltar. Essa teimosia, sabe? É o ponto central dessa metáfora toda que a gente vai explorar. Agora, vamos ver como a fonte aplica essa ideia à narrativa da Bíblia. A história toda começa com o que é descrito como a primeira e talvez a mais importante curva errada da humanidade. A ideia que nos apresentam é que os seres humanos foram criados como uma espécie de GPS divino já instalado, uma conexão direta com a orientação de Deus. Só que a queda, como é chamada, meio que corrompeu esse sistema. A partir dali, a humanidade perdeu o norte, sabe? Já não conseguia mais reconhecer o caminho traçado pelo Criador. E olha, essa não foi uma desorientação passageira. O material que a gente está analisando veio os primeiros capítulos de Gênesis como uma longa jornada de 2000 anos, onde cada geração parece se afastar ainda mais do caminho original. O interessante nesse ponto é como isso detalha essa espiral, essa piora contínua. Começa com a desobediência de uma pessoa, lá na queda. Depois, o caminho se torna mortal, com o assassinato de Abel. A coisa escala para um beco sem saída global, que leva ao dilúvio, e culmina em Babel, que é um projeto de independência que a fonte descreve como construir uma estrada que não leva a lugar nenhum. E essa citação da fonte resume tudo de um jeito brilhante. O problema central apresentado não é só desobedecer, mas autonomia. É a humanidade insistindo em dizer, deixa que eu dirijo a minha vida, mesmo quando fica óbvio que o destino é a confusão total. Mas é justamente nesse ponto, com a humanidade completamente perdida, que a história tem uma virada. A fonte descreve esse momento como a hora em que Deus decide intervir e recalcular a rota. Essa imagem aqui captura perfeitamente essa virada dramática na história. Depois de séculos de desvios, uma nova direção está prestes a ser definida. E não é um retorno para o começo, mas sim um novo começo. Então a grande questão é, como é que esse recálculo acontece? A fonte deixa bem claro que não foi Deus procurando a pessoa mais justa ou mais santa. A escolha de um homem, Abrão, é mostrada como um ato de pura graça, uma intervenção divina num mundo que sinceramente não merecia. E aqui está o comando que dá o start em tudo. Percebe que Deus não entrega um mapa completo com todo o itinerário? Ele dá uma instrução e uma promessa. Isso exige um passo de fé no desconhecido. Isso aqui é fundamental para a gente entender a metáfora. A fé, nesse contexto, não é sobre ver o caminho todo lá na frente. É sobre confiar em quem está guiando a jornada. Abraão não recebeu coordenadas de GPS, ele recebeu uma palavra de confiança. Vamos em frente para ver como essa promessa se torna a base de todo o plano de redenção, mudando não só a vida de um homem, mas o destino do mundo inteiro. Essa é a promessa e ela é extraordinária. A fonte destaca que isso vai muito além de riqueza pessoal ou de ter muitos filhos. É uma promessa com alcance global, com a intenção de reverter a maldição da desorientação para todas as nações. Para a gente entender a profundidade disso, a fonte nos leva para o significado da palavra bênção no hebraico. Não se trata apenas de receber coisas boas, mas de receber a própria presença e o favor de Deus, para então se tornar um canal dessa bênção para outras pessoas. E aqui a interpretação teológica fica mais profunda. A bênção prometida a Abrão é vista como uma promessa messiânica apontando para um futuro descendente que traria a salvação definitiva. A rota recalculada não era só para Abrão, mas para toda a humanidade através dele. Chegamos agora na última parte desta análise, onde a fonte conecta essa promessa tão antiga ao que ela apresenta como o seu cumprimento, o seu destino final. Esse slide meio que traça o caminho.
A promessa feita a Abrão se desenvolve através da história do seu povo, Israel, e encontra seu cumprimento máximo na pessoa de Cristo. É uma progressão que levou séculos. De acordo com a fonte, Jesus é o verdadeiro recalcular rota de Deus na história. Ele não apenas corrige o caminho, ele se torna o próprio caminho. O meio pelo qual a humanidade pode finalmente encontrar o rumo de volta para Deus. E isso aqui ilustra a diferença fundamental de um jeito brilhante. De um lado, o esforço humano para voltar para o caminho, seja através da moralidade ou da religião, tipo a Torre de Babel. Do outro lado, a restauração oferecida como um presente que se recebe pela fé. Essa citação final da fonte é muito poderosa. Ela resume perfeitamente a mudança de um conjunto de regras ou direções para um relacionamento com um guia pessoal. A solução para quem está perdido não é um mapa, mas a própria presença do navegador. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta no ar. Essa metáfora do GPS, aplicado a uma história tão antiga, nos convida a pensar quem ou o que está guiando a nossa própria vida, especialmente quando a gente se sente perdido e precisando de uma nova rota. Quando tudo parece demais, há uma voz que nos chama para perto. Aquiete-se e ouça o eco da graça.